Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas para concluir, correto? A última aula da nossa disciplina, até porque foram 4 aulas, e essa é a última, perfeito? Para a gente encerrar a disciplina de organização do trabalho, enfermagem. E assim, agradecer mais uma vez, correto, a parceria de vocês, esses momentos que nós estivemos juntos, e partir para a discussão do conteúdo, correto? Inicialmente eu gostaria de pontuar essa nossa aula de hoje, tá? Em dois momentos. Primeiro, nós vamos fazer uma recapitulação com relação aos conteúdos que nós já vimos, tá? E em segundo, nós vamos fazer um estudo sobre organização, tá? Do trabalho em saúde, parte 1, e organização do trabalho, parte 2, pincelando, tá, algumas questões sobre a importância da segurança do trabalho para o profissional de saúde. Perfeito? Que é a parte 2. Ok? Então vamos lá. Vou só reduzir aqui a minha tela, mas vocês poderão me acompanhar ali no vídeo. Correto? Para que vocês possam acompanhar sem problema algum. Então vamos lá. Pessoal, inicialmente, tá? Só para que a gente possa ficar bem tranquilo com relação à nossa disciplina, queria compartilhar com vocês uma informação interessante. Para que vocês, em qualquer eventual dúvida com relação a NRs, a normas de segurança, a tudo isso aí, correto? Procurem o portal da Escola Nacional de Instrução do Trabalho, tá? O portal ENIT. Olha só. Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Olha só, é um conteúdo, é um portal do próprio governo federal. Vocês podem ter acesso a muito material aqui, tá? Então, de qualquer lugar que você estiver, qualquer exposição ocupacional, qualquer serviço, tá? Você tem essa possibilidade, tá? Desse contato direto. Acesso às normas, fazer comunicação, de acidente, baixar material, apostilas, guias, a norma na lei, tá? Na essência da lei, as normas de 1 a 36, as normas regulamentadoras, e etc, etc. Vídeos de capacitação, cursos rápidos, o canal do YouTube, tá? Então é bastante interessante vocês darem uma conferida nesse conteúdo, perfeito? Para eventuais desdobramentos ou qualquer dúvida ou eventualidade que sane qualquer não compreensão ou necessidade de acesso a informação complementar em virtude de qualquer serviço, qualquer desconhecimento com relação à área, tá? De segurança do trabalho. Tá? Então vamos lá. Organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem. E aqui eu gostaria de deixar os créditos, tá? Ao portal do professor Rômulo Passos, correto? Quem tiver alguma dúvida pode acessar, tá? Vamos lá. O que é o processo de trabalho em saúde, pessoal? Nós vamos pontuar em algumas questões, tá? Trabalho em saúde, componentes do processo de trabalho, tal. Tecnologias em saúde, leve, dura e dura, tá? Que são as tecnologias que são implementadas dentro do dia a dia do profissional. Recursos humanos em saúde, integralidade do cuidado e da autonomia dos sujeitos, tá? Interação envolvendo a relação profissional, o usuário ou as relações entre os profissionais, tá? Então é aquela dinâmica da questão do cuidar e do compreender, tá? Então você não está lidando com uma atividade laboral onde é você e o objeto. Não, é você e outro indivíduo, tá? Então esse indivíduo ele também tem sentimentos, ele tem perspectivas, ele tem necessidades. Então nessa dinâmica de relação interpessoal ou autonomia do sujeito, tá? Nós devemos reflexionar ou refletir sobre a dimensão humana de uma maneira bem complexa, tá? Na sua completude, tá? Então o homem em suas dimensões, psicológica, emocional, profissional, relacional,
tá? E etc, etc. Vertentes do processo de trabalho, pesquisas e intervenções sobre atenção à saúde, gestão em saúde, modelos assistenciais, trabalho em equipe de saúde, cuidado em saúde, tá? Então, não é apenas o fato do cuidar, mas existem os desdobramentos no momento em que nós vamos realizar a nossa atividade laboral enquanto profissional de saúde, tá? Aspectos estruturais do processo de trabalho. Agentes, tá? Aí nós vamos conformar um tripé nesse sentido, né? Agentes, aspectos estruturais, sujeitos da ação. Agentes, quem são os agentes, tá? É o agente ativo e o agente passivo, tá? Quem é o agente ativo? O agente ativo, de fato, é o profissional de saúde. É aquele indivíduo que vai despender o cuidado, tá? A assistência. Né? Aspectos estruturais. Aí nós vamos nos ater a duas questões fundamentais. Primeiro, numa lógica de infraestrutural, tá? Uma lógica infraestrutural que é o quê? A dimensão material do seu local de trabalho, o prédio, seus equipamentos, materiais, e etc, etc e afins, tá? E outra é a dinâmica organizacional ou de organograma, tá? O funcional, que é o arcabouço hierárquico, tá? Da organização da instituição, perfeito? São os aspectos estruturais e infraestruturais. E os sujeitos da ação, tá? Os envolvidos de fato nesse processo. Aí nós não vamos apenas nos focar apenas no paciente e no profissional, tá? Nós vamos envolver todos os profissionais, os profissionais que estão diretamente ligados a esse processo, correto? Tá. Conceitos. Processo. O que é um processo? Sequência de estados de um sistema que se transforma. O que significa isso? De algo, certo, que está em construção, em formação, em transformação, tá? Trabalho. Trabalho é a condição da existência humana, é um processo de transformação que se inicia a partir das necessidades humanas identificadas e percebidas pelo homem. O trabalho é uma atividade que tem uma função social que requer conhecimentos e habilidades. O trabalho tem como objetivo produzir algum produto ou serviço que tenha valor para o ser humano, tá? Então, quando nós falamos de trabalho, nós falamos de prestação e recebimento de serviços, tá? Um serviço, cumprimento de uma necessidade, tá? Nós vamos preencher uma lacuna. Então, o indivíduo está necessitando de algo, então, logicamente, ele vai realizar ou formalizar, tá, um contrato ou não com alguém para lhe prestar um serviço, preencher essa lacuna de necessidade, correto? Então, o trabalho em si, além de todas as discussões que nós já fizemos em outros momentos, o trabalho ele tem essa função social, sobretudo, tá? Tanto para o indivíduo que o presta, que o executa, quanto para aquele indivíduo que recebe, tá? O trabalhador é a força de trabalho e o contratante dessa força de trabalho, correto? O processo de trabalho envolve a transformação da matéria pelo ser humano, empregando inúmeros instrumentos, num contínuo dinâmico no qual ambos sofrem alterações. Este é o processo por necessidades, objetos, agentes, instrumentos, métodos, produtos e finalidades, correto? Então, entendendo essa dinâmica, aí nós temos uma esquematização perfeito com relação a esse engendramento, tá? A esse processo de dinâmica de relação entre os elementos do trabalho, seus agentes e o próprio processo do trabalho em si, correto? O que nós vamos perceber aí? Ó? Isso é até uma dinâmica de processamento do método tartaruga, tá? O método da tartaruga. Dentro das discussões de trabalho, tá? De qualidade do trabalho, nós temos o processo de aprimoração, auditoria ou verificação da qualidade, tá? Isso é ISO 9000 e ISO 14001 e 14000 também, que é a busca pela excelência da qualidade. E um dos meios de se verificar, tá? Ou fazer a identificação desse nível de qualidade do serviço é o método de tartaruga, que é o quê? A entrada, tá?
Vou partir aqui da esquerda para a direita, fica mais fácil para vocês. No caso para vocês, da direita para a esquerda, né? No meu tá inverso aqui. No método de entrada, o que acontece? A matéria-prima entrando dentro do arcabouço do processo, o período de permanência do processo é que é quando essa matéria-prima é processada, e por final, tá, a saída, que é quando essa matéria-prima ela sai processada, ou seja, transformada em produto. Isso é o chamado método da tartaruga, que é quando nós vamos utilizar, tá, o método qualitativo e quantitativo para identificar o nível de qualidade desse serviço, correto? Então, entendendo que é um processo, tá? Então nós temos aí entrada, ó, materiais, serviços, informações, aqui é de maneira bruta, tá? Nós estamos nos referindo a isso aqui como processo de produção. Vamos para a dinâmica do capitalismo lá, que é quando, por exemplo, você tem uma empresa. Isso é aplicado a qualquer um de vocês, a todos vocês, claro. Imagino que todos vocês já passaram por uma situação semelhante. Então você é vinculado legalmente, tá, via CLT a uma pessoa jurídica, tá, o seu trabalho, seu patrão, e você recebe a matéria-prima, transforma ela em produto final, tá? Então, a dinâmica do processo é a mesma lógica. Então, entrada. Vai entrar o quê? Materiais, serviços, informações, etc, etc, etc. Dentro do rol do processo, dentro do volume, tá, correto? Da conformação dessas matérias-primas, nós temos o quê? Transformações em cada posto de trabalho, ou seja, esses materiais vão entrar em convergência com o capital humano ou capital material ou tecnológico para sofrer uma transformação, tá? O que vai acontecer? Nós vamos pegar esses materiais, esses serviços, essas informações e essa tecnologia e transformar, tá? Converter isso em alguma coisa, em um produto. Isso é trabalho, ó. O trabalho é agregação de valor, tá? Durante esse processo de transformação. E ao final desse processo nós temos a saída, tá? Que é a questão da saída. Vai ser convertido em materiais, serviços, informações ou objetos ou produto final, tá? Isso dentro da discussão de marketing, correto? Nós conhecemos como produto final, dentro da discussão de marketing e de empreendedorismo, tá? Trabalho em saúde. O trabalho em saúde é um método de trabalho específico, essencial para a vida humana. Constitui-se na esfera da produção não material. Tem como resultado principal produtos não materiais, dependente do processo de produção em ato. Tá? Então, quando nós falamos de trabalho em saúde ou serviço de saúde, tá? Na maioria esmagadora das vezes, claro que nós temos as especialidades, correto? Dentro do processo de trabalho, na maioria das vezes, quando nós falamos de trabalho em saúde, nós vamos lidar com a dimensão humana, tá? Então você não vai processar um material, você vai processar a sua operacionalidade funcional, digamos assim, a sua força de trabalho, ela vai ser implementada não sobre um objeto, tá? Mas sim sobre uma vida humana. Correto? Então nós vamos despender força de trabalho sobre produtos não materiais. O que significa isso? Ser vivo, uma vida humana, tá? O trabalho em saúde como improdutivo pode contribuir diretamente para o processo de acumulação de capital. Não produz mercadorias, mas influi na manutenção e reprodução da classe trabalhadora. Então olha só. É uma discussão, teve até um pequeno deslize na hora de redação do texto, né, pelo autor, mas aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando você é o profissional da saúde, você está diretamente ligado ou está sob a responsabilidade de reabastecer o mercado, correto? Porque o que acontece? O seu paciente, ele é diretamente parte, tá? Ele faz parte diretamente do mercado de trabalho em si. Tá? Então você não vai processar um objeto, mas uma vida humana, tá? Que readaptada, que cuidada e bem tratada, tá? E reabilitada, ele vai voltar à força de trabalho, ao mercado de trabalho, tá? Então você vai contribuir o quê? Na manutenção da classe trabalhadora, da classe produtiva do país, correto? Trabalho em saúde. Como é realizado
por diversos profissionais e de diversas categorias profissionais, ele é cooperativo, tá? É realizado de forma multidisciplinar e interdisciplinar e diferenciado de qualquer um outro. O que acontece nessa questão? Nós havíamos abordado anteriormente, aqui cerca de 2 minutinhos atrás, que o trabalho em saúde ele é bastante abrangente, correto? No sentido da multidisciplinaridade, da multiespecialidade, tá? Então, cada profissional ele tem a sua área de atuação, a sua área de abrangência, tá? De designação, a sua responsabilidade laboral, correto? Então, dentro da área da saúde, podemos conformar ou criteriorizar ou alocar ou discriminar, tá? Diversas áreas de atuação, diversos profissionais. Então nós temos ali o que? A cadeia de estruturação, por exemplo, de maneira bem grosseira, de um hospital. Como é que é disposta a cadeia de trabalho ou organograma funcional de uma instituição de saúde? Então nós vamos iniciar primeiramente com o gestor, a direção geral. Tá? A direção geral do hospital é aquela que cuida de maneira estratégica dos entraves. Tá? Então ela vai cuidar das coordenações, eventualmente dos projetos, dos planos, a médio e longo prazo. Ela vai cuidar da discussão da destinação financeira, tá? E etc, etc. Então nós temos no topo dessa pirâmide, desse organograma funcional, tá? De profissionais da saúde que atuam dentro de uma instituição de saúde, nós temos a direção geral. Abaixo nós temos o quê? As coordenadorias. Tá? Nós podemos segregar elas em etapas, por exemplo, a coordenação de RH, coordenação de sistema de informação ou de tecnologia da informação, tá? A coordenação do corpo clínico, coordenação de enfermagem, tá? E assim sucessivamente, a coordenação de conservação e limpeza, a coordenação de comunicação, tá? A coordenação de humanização do setor do próprio hospital, tá? Então nós temos coordenações que são o quê? Que não deixam de ser também cargos de gerência, cargos de gestão, distribuídos, cada um dentro da sua área de gerência, tá? Dentro da sua área de serviço ao qual a instituição presta o serviço de saúde, tá? Então nós vamos fazer o quê? A discriminação de cada uma dessas coordenações, por exemplo, agora. Ó. Então, dentro da área da coordenação de tecnologia da informação, nós temos o quê? Nós temos o gestor do sistema de informação, o profissional técnico de programação, o auxiliar de instrução técnica, o técnico de informática, tá? Então nós temos profissionais que atuam nessa área. Dentro da coordenadoria, por exemplo, de recursos humanos, nós temos lá o coordenador de recursos humanos e ele vai estar auxiliado por seus profissionais. O que acontece? Um secretário de recursos humanos, um profissional o auxiliar de recursos humanos, o profissional que faz as entrevistas com os colaboradores, um educador de recursos humanos, um indivíduo que traz os treinamentos, que fornece parcerias, tá? Que faz essa ligação do ambiente externo com o ambiente interno para motivação dos profissionais, para capacitação deles, etc, etc. Dentro da coordenadoria agora, por exemplo, do corpo clínico, tá? Do corpo clínico, que são o quê? Que são os profissionais que atuam, de fato, na assistência, tá? Então nós temos o indivíduo que é responsável por organizar a escala de plantões, o coordenador do corpo clínico, pode ser um médico, eventualmente, um profissional de enfermagem, tá? Que vai fazer reuniões com esses colaboradores, eventualmente vai dialogar com eles com relação a políticas de aprimoramento da prestação de serviço, do atendimento e etc, etc. Isso é coordenadoria de corpo clínico. Vai fazer a comunicação com as demais coordenadorias ou a coordenadoria, por exemplo, de materiais,
com a comunicação eventual da eventual falta de materiais dentro do hospital para a prestação de serviço, tá? Por exemplo, falta gás, falta equipamento básico de atuação de assistência, tá? Gás, álcool, esparadrapo, medicação lá na sala de medicação, ou materiais simples, tá? Materiais básicos. Isso que é coordenadoria clínica. A coordenadoria de conservação e limpeza vai cuidar de fato da manutenção predial, da conservação e da limpeza do aspecto infraestrutural da unidade de saúde. Tá? Então, nós estamos abrindo um leque de discussão dentro dessa lógica de multidisciplinaridade. Tá? Multidisciplinaridade. O que é a multidisciplinaridade? É o contexto de que em determinada instituição ou serviço de saúde nós temos diversos profissionais atuando cada um na sua área, correto? Aí nós temos a dinâmica interdisciplinar, tá? O que é a interdisciplinar? A interdisciplinar é aquele indivíduo que tem a capacidade de mesclar, tá? Um serviço, por exemplo, que carece da atuação de vários profissionais. Por exemplo, uma intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica ela carece, por exemplo, do cirurgião, tá? Na especificidade a qual será realizada a cirurgia, de um corpo clínico de enfermeiros, de médicos de outras especialidades. O indivíduo deu branco agora no nome do profissional que faz que aplica. Fugiu da minha cabeça agora. Então, além dos médicos, tá? Nós temos o corpo de médicos, tá? O profissional de enfermagem que vai estar atuando durante a intervenção cirúrgica, o especialista que é o cirurgião, correto? Da especialidade, lembrei agora. O anestesista, tá? O indivíduo que aplica anestesia local, tá? Aonde se é realizado ou eventualmente que tipo de processo de intervenção cirúrgica, dependendo do tipo de processo, uma anestesia mais localizada ou até mesmo em alguns casos a anestesia geral, tá? Isso é interdisciplinaridade, é quando, por exemplo, nós mesclamos e nós utilizamos várias especificidades disciplinares dentro de uma mesma abordagem. E a transdisciplinaridade, tá? É quando, por exemplo, eu estou atuando dentro de uma área e aquela discussão me leva para outra especialidade. É o fluxo de migração entre disciplinas diferentes, tá? Isso é transdisciplinar, é mudar, é migrar o foco da discussão. Por exemplo, nós estamos falando de segurança do trabalho. A transdisciplinaridade seria o quê? Nós mudarmos esse foco em eventual momento para o campo da saúde, tá? Daqui a pouco nós vamos mudar o nosso foco de abordagem dentro do campo de educação. Ou vamos mudar o nosso foco de abordagem para dentro da administração em si. Isso é transdisciplinaridade, correto? Então, o processo de saúde ele é multidisciplinar e interdisciplinar, tá? Porque nós devemos levar em consideração, ou considerar, ou imbuir, ou implementar desse processo, não apenas uma, mas as diversas especialidades da área da saúde, correto? E não somente no aspecto de gerenciamento e assistência, tá? Mas levando em consideração desde o planejamento desse serviço até os desdobramentos, que é o acompanhamento futuro, correto? Processo de trabalho em saúde. Nós temos lá, trabalho em saúde, o processo de trabalho e organização do serviço. Subjetividade por quê? Porque nós temos duas dinâmicas, tá? Uma é o trabalho em si, correto? Vamos lá utilizar a dinâmica aí da própria ilustração do esquema. Então, um é o processo de trabalho em si, o outro é a organização desses serviços para que eles possam acontecer. Então, essas duas dinâmicas, elas mesclam e elas convergem entre si, tá? O processo de trabalho agentes, meio de produção e objeto, e a organização do serviço. Tecnologia material, tecnologia não material, tá? Essa subjetividade na interação ou na conjugação desses dois processos é que vai partir de um fluxo que resulta dessa convergência cultural, social, econômica e política, correto? Ou seja,
aqueles indivíduos que estão imbuídos, envolvidos nesse processo, tá? Eles têm todos eles têm a sua carga, ó, cultural, social, econômica e política. E claro, não obstante a isso, temos fundamentalmente a dimensão ética, tá? Que é a ética do profissional, correto? Essa é uma ilustração de Farah, de 2006, correto? Processo de trabalho em saúde. Dependente do laço interpessoal para a eficácia do seu ato, tá? Exige do trabalhador relacionar-se com a pessoa que o procura, responsabilização, escuta, acolhimento, vínculo, confiança, entre outras, e nem sempre os trabalhadores estão preparados para esta dedicação, tá? Então, acima de tudo, pessoal, o profissional de saúde, ele acima de tudo, ele inicialmente ele tem que ter esse olhar, esse cuidado relacional ou interpessoal. O que significa isso? Observar ou interpretar o paciente a partir de uma discussão de um ponto de vista psicológico, tá? De acompanhamento, de compreender esse indivíduo, correto? Estabelecer de fato um vínculo interrelacional com ele, tá? Então ele vai eventualmente lhe fazer questionamentos, ele vai narrar fatos da vida dele, ele vai eventualmente solicitar orientações, instruções com relação ao seu dia a dia, ou até mesmo ao tratamento da patologia, tá? Ao processo de reabilitação. Então ele vai estabelecer diálogos multifacetados, correto? Terceiro, não universalidade do valor do uso. O cuidado produzido é restrito a cada indivíduo, ou seja, nem sempre o que fazemos para uma determinada pessoa pode servir para outra, exigindo que estejamos sempre atentos para a subjetividade de cada indivíduo, aquilo que nós estávamos discutindo anteriormente, tá? Enquanto você precisa desenvolver esse caráter de relacionamento, tá? De vínculo interpessoal, tá? Não estou dizendo aqui, eu não estou me referindo à questão de amizade ou relacionamento a vínculo emocional, nada disso, tá? Essa discussão, de fato, essa relação profissional e paciente, tá? E a lógica da subjetividade. Cada pessoa, cada indivíduo é um universo distinto, tá? Cada pessoa tem seus valores, tem suas crenças, tem sua formação, tá? Cultural, científica, tem sua especialização profissional, correto? Tem sua dedicação. Cada uma tem uma cosmovisão de mundo, tá? Enxerga a realidade de uma maneira. Então nós temos que estar a par dessas discussões e dessas eventuais subjetividades, correto? Princípio da integralidade, necessidade de ver o outro em todos os aspectos. A equipe de enfermagem corresponde à força de trabalho, a qual é constituída pelo enfermeiro e pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. Essa é a força de trabalho da enfermagem dentro da instituição de saúde, correto? Então é aquele indivíduo, ou são aqueles profissionais aos quais o paciente ele vai se remeter, tá? Não somente o profissional de medicina, correto? Até porque o profissional hoje em dia que realiza muito mais essa dinâmica, ou desenvolve essa atuação funcional de cuidado, é o auxiliar de enfermagem, correto? Então, é o auxiliar de enfermagem que faz esse acompanhamento, que faz o diálogo, que faz os procedimentos básicos, que realiza a coleta de material ou aplicação da medicação, tá? É o profissional de auxiliar de enfermagem, tá? Que realiza a força de trabalho que atua de fato no tratamento do paciente. 2. A força de trabalho da enfermagem necessita reconhecer a divisão técnica do trabalho, o qual divide entre o fazer intelectual e o fazer manual, correto? É de fato desenvolver, tá? Conhecer a parte teórica do procedimento e desenvolver a parte prática do procedimento, correto? Então o profissional ele vai realizar essa função. Você conhece, de fato você estuda, tanto que você se capacita, correto? Para atuar em determinada área e de fato você vai realizar aquelas funções oriundas ou relativas ou pertinentes a determinada função laboral, tá? O profissional de saúde. Trabalho.
A fragmentação trata-se de uma forte influência dos princípios tayloristas na organização desse trabalho, que induziram uma divisão técnica muito fracionada. O que significa isso, tá? E aqui eu quero trazer um parêntese para vocês sobre a administração científica, tá? Ó. Vocês entenderem essa abordagem taylorista, correto? Ele está falando aqui sobre princípios tayloristas. O que significa isso? De fato, esse princípio taylorista se remete à administração científica, tá? Início do século XX, correto? Que é quando a administração ela figura como ciência dentro do campo das ciências teóricas, tá? Da abordagem teórica. Olha só, a administração é um modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas. O que significa isso? Taylor ele foi o primeiro pensador, tá? O primeiro teórico da administração a conceber a organização a partir da divisão racional do trabalho, tá, pessoal? Então ele vai desenvolver, tá, essa questão da administração do trabalho a partir da especialização. O que significa? Nós colocamos indivíduos, tá, dentro de um local de trabalho onde cada um tem a sua função. Tá? O que significa isso? Linha de produção, ou cadeia de produção, ou especialização do trabalho. Isso é princípio taylorista. O que ele quer dizer? O que ele contribui para nós enquanto força de trabalho e gestores de desempenho para que nós melhoremos a qualidade do nosso produto? Ele vai dizer o quê? Que cada indivíduo na sua função tende a desenvolver um trabalho com mais precisão, com mais qualidade, tá? Então, em função desse objeto passar pela mão de cada especialista, ao final nós teremos um processo com mais qualidade, um produto mais apurado, um produto com mais requinte, ou seja, nós temos um desempenho muito mais elevado, porque o indivíduo ele não vai perder tempo, tá, em áreas diversificadas, mas apenas especializado na sua atividade, tá? Isso é um princípio taylorista, correto? Enfermagem. A enfermagem é uma das profissões da área de saúde cuja essência e a especificidade é o cuidado ao ser humano individualmente, na família ou na comunidade, desenvolvendo atividade de promoção, olha só, promoção, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde, atuando em equipes. Então nós temos a equipe de enfermagem, correto? Segundo, a enfermagem se responsabiliza através do cuidado pelo conforto, acolhimento e bem-estar do paciente, seja prestando o cuidado, seja coordenando outros setores para a prestação da assistência e promovendo a autonomia através da educação em saúde. O que significa isso, pessoal? Além da questão do cuidado, tá? Hoje nós abordamos muito, nós falamos muito, tá? Vamos só sair aqui da questão do taylorismo, que essa dinâmica de educação em saúde, ela nos remete a duas questões fundamentais, tá? Primeiro, ao cuidado profissional, tá? Que você vai desempenhar, você vai estudar, você vai se capacitar continuamente para desempenhar a sua atividade com o melhor nível de eficiência possível, tá? Isso é educação do trabalho, tá? E segundo, e que hoje é muito discutido dentro das instituições de saúde, que é o princípio do quê? Humanização, tá? Em saúde. Ó, humanização em saúde, tá? Hoje, a questão muito difundida, muito discutida, sobretudo desde 2006, tá? Quando nós tivemos o Pacto pela Saúde, tá? Na Conferência Nacional de Saúde, pesquisem aí, terceira Conferência Nacional de Saúde, Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida e Pacto pelo SUS, tá? Vocês vão entender o que é humanização, é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, tá? Isso é um dos princípios de educação em saúde. Primeiro é profissionalismo, correto? E segundo é humanização, perfeito? Agora vamos para as dimensões do... Não se preocupem, tá, pessoal, com o tempo, é que a hora passa, o tempo ele corre muito rápido, ele passa rápido demais. E é muito conteúdo para nós discutirmos em um curto período de tempo, tá? Dimensões do cuidado. Perdão. Os processos de trabalho na enfermagem podem ou não ser
executados concomitantemente, ou seja, detalhado, né? Paulatinamente, cada um na sua etapa, seguindo um fluxo, um processo, tá? Tipo de processo de trabalho em enfermagem, olha só. Assistir, administrar, ensinar, pesquisar e participar politicamente. O que significa isso, pessoal? O que significa esses 5 princípios aqui dentro da atuação do profissional de saúde, conformando, tá? Áreas áreas de enfoque, tá? De atuação da saúde no que diz respeito à prestação de serviço de enfermagem. O que é assistência, tá? O que é assistir? Assistir de fato é cuidar, tá? Você vai assistir, você vai dar assistência, você vai assistenciar, tá? O paciente. É cuidar de fato. Assistir é cuidar, correto? Segundo, administrar. O que é administrar? Administrar é gerenciar, tá? Administrar é gerir, tá? Então hoje o enfermeiro ele realiza muito mais esse papel gerenciador, tá? Administrador das funções laborais do corpo de enfermagem do que muito mais a própria assistência, tá? Porque claro que a assistência é o princípio fundamental, tá? É uma função fundamental do enfermeiro, mas hoje em dia ela está assumindo esse papel gerencial, que é o quê? Coordenar, tá? Organizar plantões, esquematizar a escala, orientar, realizar reuniões com os profissionais de saúde, buscar métodos de aprimorar o desempenho, de como cuidar, de como desenvolver melhor a sua atividade laboral e etc, etc. Isso é gerenciar, isso é administrar, tá? Terceiro, ensinar. Olha aí a educação também entrando como pilar fundamental dentro da enfermagem. Então, para que se formem novos profissionais de saúde, é necessário que se ensine, que se capacite, tá? Então, a educação também ela é inserida dentro desse processo como um dos princípios fundamentais dentro da dinâmica do trabalho de enfermagem, correto? Quarto, pesquisar. A pesquisa também ela é fundamental em qualquer área de atuação humana, tá? Não obstante a isso, nós temos a área da saúde como um dos princípios fundamentais, tá? A área da saúde é como um seio de experimentos, tá? É um canteiro de experimentos contínuo. Por quê? Porque quanto mais tecnologia na área da assistência, do cuidado, da prevenção, melhor serão os métodos disponíveis para tratamento e prolongamento da vida humana, correto? Então, pesquisar sempre é o melhor remédio. E o que eu digo sempre, tanto para vocês quanto os colegas de vocês da outra instituição que eu ministro, o que acontece? Porque no Brasil nós temos um grande problema, né? As pessoas no Brasil possuem, de fato, uma grande indisponibilidade para estudar, tá? Elas buscam qualquer tipo de justificativa, qualquer subterfúgio, qualquer desculpa, vamos dizer bem sinceros, para não estudar. Aí depois reclamam das dificuldades, das limitações, da falta de oportunidade, da falta de condições, tá? E o meio fundamental, primordial para que você melhore a sua vida, tá? Isso em todos os aspectos, tá, pessoal? Eu não estou me referindo apenas ao aspecto financeiro, tá? Que é um dos fundamentais, que todo mundo corre atrás diuturnamente aí. Tanto que vocês estão cursando, realizando esse curso para melhorar de vida, eu creio isso. Mas quando nós falamos de pesquisar, de estudo, de ciência, de educação, não é apenas para melhorar a sua vida financeira. A educação, o estudo, a capacitação, ela melhora a sua vida em todos os aspectos, tá? No aspecto emocional, no aspecto relacional, no aspecto cultural, no aspecto social, no aspecto financeiro, econômico, no aspecto religioso, tá? No aspecto de entretenimento e etc, etc. Porque você vai sempre estar a par das informações relativas às atividades da sua vida. Tá? Você vai ter sempre informações relativas a tudo aquilo que você está desenvolvendo ou realizando. Tá?
E você tendo ciência das suas ações, você atua, realiza e vive muito melhor, tá? O que acontece? A pessoa que estuda, a pessoa que busca conhecimento, que busca informação, ela sempre, não adianta, ela sempre vai andar na frente das outras, tá? Apliquem isso na vida de vocês, isso é um princípio fundamental da existência humana. Quanto mais conhecimento, melhor vai ser a sua vida, porque você vai despender menos esforço para realizar uma atividade com mais tecnologia, com mais rapidez, com menos força de trabalho. Tá ok? Perfeito? Quinto, participar politicamente, incentivar os demais membros do seu círculo social, tá? Orientar, capacitar, motivar, perfeito? Então você vai desenvolver um comportamento político, influenciar aqueles que estão ao seu redor para que também valorizem, tá? Esse conhecimento, essa prestação, esse ensino, essa gestão em enfermagem como um dos aspectos fundamentais da vida humana, tá? Porque a política em saúde, ela é fundamental do ponto de vista, primeiramente, do ponto de vista de saúde, tá? De saúde pública. Segundo, do ponto de vista de qualidade de vida, tá? A política em saúde, ela parte desses dois princípios, tá? Processo de trabalho em enfermagem, ele ocorre simultaneamente, ele é dinâmico, ele está sempre pronto, ou ele dispõe dessa possibilidade de ensino, de compartilhamento de informações, tá? Administrar, olha só, RH, dimensionar, olha, as funções do departamento de RH que nós não discutimos mais a fundo há 10 minutinhos atrás. Lembra que nós estávamos falando de coordenadorias, tá? Então, olha só, o RH. Dimensionar, recrutar, selecionar, treinar, desenvolver, avaliar, liderar. Administrar o recurso material, tá? Desenvolver auditoria, o que significa isso? Verificar, identificar o nível de eficiência dessa atividade, tá? Fazer a verificação do nível de qualidade desses profissionais. Verificar a conformidade do serviço. Pesquisar, olha só que interessante, eu amo demais essa terminologia pesquisar. Pesquisar, o estudar, o investigar, o analisar, o buscar, tá? Tudo aquilo que está relacionado à educação, à pesquisa, à extensão e ao ensino, eu amo demais. Saber disponível em enfermagem e as lacunas existentes, sobre o qual ele atua com a finalidade de descobrir ou validar novas e melhores formas de assistir, administrar, ensinar e pesquisar em enfermagem. Olha só. Participar politicamente, negociação e o conflito. Cuidar, método científico do sistema de avaliação de enfermagem, tá? Ó. Cuidado, tá? O cuidado em si. Sistema de avaliação de enfermagem. O objeto de trabalho da enfermagem é o cuidado, assistência, tá? Que é um conjunto de ações junto ao usuário e grupos sociais na promoção da saúde, prevenção, intervenção em quadro de adoecimento e reabilitação, tá? Que é o processo final do tratamento. Elementos do processo de enfermagem, olha só. Objeto, instrumentos, agentes, finalidade, método e o produto. Olha só. Vamos lá para a discriminação de cada um desses elementos, tá? Fundamentais, tá? Que estão intrínsecos a todo e qualquer tipo de serviço ou trabalho em saúde, tá? Objeto. O que é o objeto? O objeto é aquilo sobre o que se trabalha. O que é o objeto de saúde, pessoal? O objeto de saúde é a vida humana, tá? É a manutenção, a reabilitação da função ou da funcionalidade do indivíduo, tá? Ou do fator humano, correto? Isso é o objeto de saúde, objeto de atuação da enfermagem. Agentes. O agente é aquele que realiza o trabalho.
São os seres humanos que transformam a natureza. Ou seja, são aqueles que, tomando o objeto de trabalho e nele fazendo intervenções, são capazes de alterá-lo, produzindo um artefato ou um serviço, ou um produto. Tá? Instrumentos. Como será feito esse trabalho? Recursos empregados para o desenvolvimento do processo de trabalho. Artefatos físicos, conhecimentos, habilidades, atitudes, materiais, tecnologia, tá? Isso são os instrumentos, correto? Instrumentos de trabalho. Finalidade, o fim. Para que atuar a enfermagem? É a razão da qual ele é feito. Ela vai ao encontro da necessidade que o faz acontecer, que o fez acontecer e que dá significado à sua existência. Exemplo, finalidade do trabalho de enfermagem é o cuidado, é a assistência. Tá? Métodos. São ações organizadas de maneira a atender à finalidade, executadas pelos agentes sobre os objetos de trabalho, empregando instrumentos selecionados de forma a produzir o bem ou serviço que se deseja obter. Os produtos da enfermagem. Os produtos de um trabalho podem ser bens tangíveis, ou seja, artefatos, elementos, materiais que se pode apreciar com os órgãos dos sentidos, ou serviços que não têm a concretude de um bem, mas são percebidos pelo efeito que causam, tá? É o resultado do trabalho. A assistência de enfermagem é um conjunto de ações de natureza diversa que se articulam e se complementam entre si na consecução da finalidade do trabalho de saúde. A garantia do cumprimento dessa finalidade requer a continuidade e a oportunidade dessa assistência, ou seja, a assistência ela é contínua. Assistir ao paciente, correto? Olha só, então nós temos aqui a dinâmica do processo de assistir e a dinâmica do processo de administrar. Olha só. O objeto de assistir, dois quadros, tá? Objeto, cuidado do indivíduo, família e comunidade. O objeto administrar, agente do cuidado, recursos empregados no assistir em enfermagem. Então aqui você vai realizar assistência ao paciente. E aqui você vai realizar assistência ao profissional de saúde. Correto? Então, agente, enfermeiros, técnicos, auxiliar de enfermagem. Agentes, enfermeiro. Instrumentos, conhecimentos, habilidades e atitudes que compõem assistir a enfermagem. Materiais, equipamentos, espaços físicos, etc. Instrumentos do administrar. Base ideológica e teórica da administração e prática do gerenciamento de recursos. Finalidade. Promover, manter e recuperar a saúde e a qualidade de vida. Finalidade do administrar. Coordenar o processo de trabalho, assistir a enfermagem. Métodos do assistir. Sistematização da assistência à enfermagem e procedimentos de enfermagem. Métodos do administrar. Planejamento, tomada de decisão, supervisão e auditoria. Produtos. Pessoa saudável ou morte com dignidade. Ou chamada morte humanizada, né, pessoal? Produtos do administrar. Condições para o cuidado se efetivar com eficiência e eficácia. Tá? Aqui é o quadro do processo de ensinar e processo de pesquisar. Ó. Aí é interessante para que vocês pesquisem posteriormente e deem uma vasculhada nesse material, que é extremamente interessante. Tá? E aqui é a discussão do processo político, correto? Organização do processo em saúde, parte 2, tá? E aqui nós vamos fazer uma mescla, correto? Da importância da segurança do trabalho para a enfermagem e do processo de trabalho em saúde e enfermagem, de fato, como é, tá? Resultado do processo de trabalho em enfermagem. Transformação da sociedade e, consequentemente, do modelo assistencial de saúde com seus atos e posturas durante o seu processo de trabalho para uma mudança positiva. Tá? Transformação de dor em alívio. Transformando dor em alívio, correto? Sofrimento em consolo. Doença em reparação ou tratamento, tá? Cura ou controle. Limitação em reabilitação. Iniquidades em justiça. Resultados do processo de trabalho em enfermagem. Injustiças em acertos. Ausência em presença fraterna. Dúvidas em verdade. Vamos transformar, tá? Olha só. Vamos transformar sofrimento em consolo, doença em reparação, limitação em reabilitação,
injustiças em acertos, tá? A ausência em presença falha, até naquela questão psicológica, assistencial, relacional do profissional. Vamos transformar dúvidas em verdades, tá? Realidade do trabalho em saúde. Crescente incorporação tecnológica. Isso aqui é extremamente interessante a partir do momento, e eu oriento até vocês e dou até um suporte teórico, tá? Se vocês pesquisarem lá teoria sistêmica, tá? Deu até um branco aqui no nome do autor. Teoria de sistemas. Suporte para vocês aí, ó. Teoria geral de sistema, Ludwig Bertalanffy, tá? Esse nome que eu queria lembrar, que eu sempre confundo o Bertalanffy com Butterfly, não tem nada a ver, é a questão de borboleta em inglês, mas isso é apenas um adendo, que é Bertalanffy, tá? Teoria de sistemas, pesquisem lá, extremamente interessante para essa abordagem de incorporação tecnológica. O que ele vai dizer? Que todo sistema ele é composto por um subsistema, tá? E que vão conformando sistemas maiores, tá? E atuam para o funcionamento dessa dinâmica, dessa convergência de sistemas menores em sistemas maiores. Isso é de extrema importância para que ocorra a incorporação tecnológica, é o aprimoramento da informação, correto? Pesquisem lá Bertalanffy, que vocês vão entender essa importância da discussão da teoria de sistemas. Vocês vão entender que é bastante interessante, tá? O desempenho estrutural, a flexibilização e a precarização do trabalho, gestão de risco, qualidade em saúde, tá? E avaliação dessa qualidade. Tecnologias em saúde. A tecnologia deve ser compreendida como um conjunto de ferramentas, entre elas as ações de trabalho, que põem em movimento uma ação transformadora de natureza. Tá? Sendo assim, além dos equipamentos, devem ser incluídos os conhecimentos. Olha só, por que eu sempre digo que o capital intelectual ele é o mais importante? Tá? O capital intelectual, pessoal, é o conhecimento que vai gerar a tecnologia em funcionamento, tá? Então, tudo que nós temos hoje, por exemplo, o smartphone, o seu computador, o seu tablet, a sua ferramenta, a sua máquina, nada disso se construiu sozinho, tá? E esses equipamentos eles foram construídos em detrimento do conhecimento, do avanço do conhecimento, da informação. Sem conhecimento, sem informação, nós não podemos transformar a natureza. Nós não podemos construir um objeto, até mesmo uma caneta sequer. Tá? Então o conhecimento está dentro da sua mente, então está dentro da mente do pesquisador. Ele vai aprimorar seu conhecimento para gerar a tecnologia, o que é a máquina, para acelerar o processo produtivo. Tá? Devem ser incluídos os conhecimentos e ações necessárias para operá-los, a saber, os seus procedimentos. As tecnologias leves, que associa as relações de produção de vínculo, autonomização, acolhimento e gestão. As tecnologias leveduras, que seriam os saberes estruturados, tais como a clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo e o faiolismo. Faiolismo é outra abordagem dentro da administração, tá, pessoal? Clínica médica é todos os conhecimentos dentro da medicina, correto? E todo o arcabouço dentro das especialidades da oftalmologia, da pediatria, da geriatria, da otorrinolaringologia, da ortopedia, da estrutura da cardiorrespiratória, da oncologia, etc, 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 tá? Toda a clínica médica. A clínica psicanalítica, que são os estudos da mente, isso é em função da psicologia e eventuais desdobramentos, correto? A epidemiologia, que é o estudo dos fenômenos e conformação das patologias e o comportamento dela, tá? O estudo sistemático das patologias e os fenômenos patológicos, tá? O taylorismo, que é aquilo que nós discutimos anteriormente há pouco tempo, e o faiolismo, que é a concepção estrutural da administração. Tá? As tecnologias duras, que sejam
quais sejam as máquinas, as normas e as estruturas organizacionais. Tá? Processo de trabalho e o SUS. A introdução do Programa Saúde da Família, que hoje nós sofremos a alteração, né? Hoje nós temos a Estratégia Saúde da Família, tá? Para que fique bem claro. Como estratégia de reorganização da atenção à saúde, destaca o trabalho em equipe como pressuposto e diretriz operacional para a reorganização do processo de trabalho em saúde. O que significa de fato a Estratégia Saúde da Família, tá? O que significa isso? É atenção básica, tá, pessoal? Isso é quando, por exemplo, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde vinculada à administração pública direta em nível municipal, tá? Então nós temos a Secretaria Municipal de Saúde e ela tem dentro das instituições enfermeiros e corpo de enfermagem da equipe estratégica da saúde da família. Então o município ele é dividido em macroáreas e cada macroárea tem a sua equipe de estratégia de saúde da família, qual responsável por aquela macroárea, tá? Então pode ser bairros, 2, 3, 4, 5 ou mais bairros, pode ser por regiões da cidade, região norte, sul, leste e oeste, ou a própria secretaria que delimita essa macro delimitação, tá? Para a atuação de estratégia. Então, a estratégia da saúde da família é a macro delimitação territorial para que se desenvolva ou se implemente o cuidado da estratégia da saúde da família para o desenvolvimento da saúde em atenção básica, tá? Em nível básico. Busque-se ainda uma melhor compreensão de processo de trabalho, a implementação da educação permanente, o reconhecimento das mesas de negociação como espaço democrático de equacionamento dos conflitos nas relações de trabalho, além da instituição de processos de avaliação de desempenho como participação dos trabalhadores. Isso aqui é verificar o nível de desempenho, tá, pessoal? Gestão e qualificação do trabalho no SUS. Perfeito? E aí nós temos de fato essa conformação, tá? A gente vai finalizar aqui essa discussão teórica. A conformação da importância da atuação do profissional de saúde dentro do sistema único. E aqui só para deixar pontuado para vocês, olha só. Sistema Único de Saúde, ó. Sistema Único de Saúde. Ele foi instituído a partir da lei 8.080, tá? De 1990. Tá? Ele foi regulamentado, instituído, claro, em 88, por meio da Constituição Federal. E, de fato, ele passa a ser implementado e regulamentado pela Lei 8.080, tá? 8080 de 1990, correto? O SUS ele vai ser estruturado a partir de 3 esferas, tá? Esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. A esfera federal vai cuidar da alta complexidade, esfera estadual média complexidade, tá? Esfera municipal a baixa complexidade, correto? Então nós temos a conformação do sistema único a partir dessa estruturação. E qual é a organização? E qual é a importância de fato? Aqui eu quero até abrir um parêntese com vocês. Da importância de fato dessa atuação e da segurança do trabalho para o serviço de saúde. Ó. Só colocar na tela de vocês. Ó. Vou colocar aí na tela de vocês rapidamente. Qual o papel da segurança do trabalho nos serviços de saúde? De fato, nós vamos observar, ó, orientar o sistema de segurança do trabalho, investigar os riscos e causas de acidentes, analisar esquemas de prevenção, propor normas e dispositivos de segurança, sugerir eventuais modificações dos equipamentos e instalações, verificar sua observância, prevenção de acidentes, tá? Então, o profissional de segurança de trabalho dentro do serviço de saúde
a sua competência ela é bastante abrangente, correto? Agora vamos lá para a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Olha só, isso aqui é extremamente importante, sobretudo para vocês de enfermagem do trabalho. É extremamente importante isso, tá? Para que se tenha, para que nós tenhamos noção, tá? Para que nós tenhamos noção da nossa competência, da nossa responsabilidade dentro do local de trabalho. Olha só, aqui nós temos algumas cartilhas e eu gostaria que vocês baixassem isso aqui futuramente. Aqui, Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, tá? Olha só. Decreto 7.602 de 7 de novembro de 2011, tá? Ó, Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, tá? Isso aqui é extremamente interessante que vocês leiam. Até falamos em aulas anteriores sobre essa política, tá? É extremamente importante para que vocês tenham conhecimento dessa legislação, tá? Porque a segurança em saúde, pessoal, ela não é apenas um critério, né? Não é apenas ela não serve para que a empresa apenas mostre que ela cumpre as normas, não. A segurança ocupacional, a segurança do trabalho, primeiramente, ela atua como princípio fundamental de saúde pública, tá? Princípio fundamental de saúde pública. Segundo, na dinâmica de prevenção de acidente e prolongamento da vida humana, tá? Segunda disposição da segurança do trabalho, tá? A cartilha do adoecimento ocupacional, é interessante que vocês leiam esse material, está disponível lá dentro do portal. A segurança em serviço e manutenção de fachadas, tá? Fachada que é o serviço de revestimento, tá? Predial, tá, pessoal? Interessante, extremamente importante que vocês conheçam isso aqui. E, sobretudo, NR32, tá? Olha só, NR32. Que é a norma exclusiva destinada, tá, aos profissionais de saúde, tá? Então, desde o planejamento, desde o procedimento operacional padrão, desde a identificação e outra coisa, tá? NR26. Tava até esquecendo. NR26, que é a sinalização de segurança, tal. Sinalização de segurança, cores, placas, ambiente de trabalho, observação, identificação, mapeamento de risco, tá? Realizar mapa de risco dentro do seu local de trabalho, isso é extremamente importante. Leiam o NR26, tá? Mas voltando para a NR32, ó, estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à saúde, à segurança dos trabalhadores em serviço de saúde. Qual a nossa competência? Qual a nossa atribuição? Nós não somos profissionais de serviço de saúde, independente de que nível você trabalha, em que especialidade você trabalha. Você é profissional de assistência, você é enfermeiro, você é médico, você é gestor de saúde, você é secretário, auxiliar de serviço de saúde, você trabalha na área de saúde, tá? Recomendações para cada situação de risco, adoção de medidas preventivas. Então, você tendo noção do risco, tá? Eventual dolo, tá? Eventual sinistro, ocorrência de um acidente, você vai desenvolver e aplicar a medida mais adequada para prevenir a ocorrência, tá, daquele acidente. Ou, em uma eventual ocorrência, você vai implementar medidas para minimizar o dano, tá? Essa é a grande questão da segurança do trabalho, segurança em enfermagem, tá? Na segurança do trabalho em enfermagem, é você evitar o risco, evitar que aconteça o acidente e
Em último caso, caso aconteça, tá? Você vai buscar minimizar esse dano, tá? Isso aí é NR número 6, olha lá. Olha só. Equipamento de produção individual, tá? Norma regulamentadora, equipamento de produção individual, ele vai o quê? Ele não vai evitar que ocorra acidente, não. Ele vai em caso de um eventual acidente, ele vai minimizar o dano sofrido pelo colaborador, tá? Por isso que é extremamente importante a gente estudar NRs, pessoal. Olha só, normas regulamentadoras. NR de 1 a 36, tá? Ó. NR 1 a 36 lá, ó. Olhem só. Normas regulamentadoras, ó. Disposições gerais, tá? Isso aqui é tudo. NR4, SESMIT, NR5, CIPA, NR6 EPIs, NR7 PCMSO, NR8 edificações, PPRA, NR9, NR10 eletricidade, NR11 edificações, NR12 máquinas e equipamentos, NR13 caldeiras, tá? NR14 fornos, tá? Alta temperatura, NR15 insalubridade, NR16 periculosidade, são duas coisas distintas, tá? E existem trabalhos que nós vamos envolver os dois, tá? Tanto a insalubridade quanto a periculosidade. NR17, ergonomia, NR18, PCMAT, NR20, produtos inflamáveis e combustível, NR21, trabalho a céu aberto, NR23, incêndio, NR24, higiene e conforto, tá? NR27, registro do profissional de segurança do trabalho, é interessante vocês também lerem isso aqui. NR26, que é sinalização e segurança. NR31, trabalhos rurais. NR32, saúde. NR33, espaços confinados. Tá? NR35, trabalhos em alturas. E NR33, trabalho em frigoríficos. Tá? Então, nunca é demais estudar. Tá? Uma orientação final para vocês aí que estão nessa dinâmica, nessa perspectiva do técnico em enfermagem do trabalho. Nunca, jamais pense que você sabe de tudo, tá? Nós sempre carecemos de mais conhecimento, pessoal. Nós sempre precisamos de mais conhecimento, tá? Só para a gente finalizar aqui essa nossa aula, vou aumentar aqui a minha tela para que vocês possam visualizar sem problema algum aí, tá? Então, conhecimento nunca é demais. Tá? Sempre busque se aprimorar, se atualizar, tá? Capacitar. Tá? A enfermagem, o serviço em saúde, ele requer, sobretudo, tá? Atenção, sobretudo cuidado, sobretudo informação e capacitação. Tá? Então, como eu sempre digo para vocês, a prevenção é o melhor remédio. Tá? Então, se você tem acesso àquilo que pode acontecer, você vai buscar meios de que se evitar esse acidente, esse sinistro, ok? Então, aqui eu quero agradecer, tá? Esses momentos em que nós estivemos juntos, essas 4 aulas, deixar registrado o meu compromisso, tá, com vocês sempre, correto? Agradecer a parceria do Instituto, ok? De todos vocês, desses momentos, dessas eventuais discussões e desdobramentos dela, porque sempre quando a gente pega uma disciplina, não é só o conteúdo da disciplina, sempre a gente percebe e observa a necessidade de um aprimoramento, de um desdobramento dessa discussão para outras áreas, porque é extremamente importante, porque quanto mais capacitado você for, melhor será o seu nível de desempenho na realização da sua atividade laboral. Concordam comigo? Claro? Certo. Então, o que acontece? Enquanto profissionais da saúde, sempre tomem cuidado, sempre não se sintam 100% seguros, nunca, tá? Nunca a gente está 100%. Nunca a gente sabe 100% de tudo. Sempre é possível você aprender mais. Então, quanto mais você aprender, melhor será o seu desempenho profissional. Sempre ajam com respeito, tá? Com o colega de trabalho. Sempre privar pelo comportamento ético dentro do local de trabalho.
local de trabalho organizado, que é o que nós pontuamos desde o início da disciplina, tá? Sempre cordialidade, confidencialidade com seu colega de trabalho, tá? Sempre dialogar, sempre estar disposto ao diálogo, à orientação, sempre disposto a ouvir, tá? Procedimento operacional padrão extremamente importante dentro do seu local de trabalho, tá? Principalmente porque você é o profissional responsável pela segurança, tá? Outra questão aí mapeamento de risco, sinalização de segurança para que o trabalho, para que o ambiente esteja organizado e livre, tá? O máximo possível de eventuais riscos de acidente. É sempre importante estar dialogando, sempre reforçar a ideia da segurança. Ambiente de trabalho higienizado, tá? E até abro um leque aqui para que vocês discutam a questão da higiene ocupacional, extremamente importante. Não é só um ambiente limpo, mas ele saudável e que transmita uma sensação de satisfação ao profissional que está ali dentro realizando suas atividades, tá? E etc, etc, tá? Endosso aqui meu compromisso com vocês. Eventualmente nos encontraremos adiante e não parem por aqui, tá, pessoal? Busquem capacitação, busquem estudo contínuo, eventualmente educação superior, a especialização, o mestrado, o doutorado. Isso é extremamente importante para cada um de vocês. Eu sempre endosso que o conhecimento ele sempre é o melhor remédio. O conhecimento sempre é a melhor escolha e o estudo sempre é a melhor saída, tá? Para sua vida em todos os aspectos, tá? Quero deixar aqui meu registro. Essa semana eu tive um grande problema, tá? Na terça-feira, deixa eu só me lembrar aqui a data. Na terça-feira, 29 de setembro, eu tive meu WhatsApp clonado, então foi bastante complicado essa semana para mim, tá? Mas eu endosso aí, deixo o meu contato à disposição de vocês, eventuais discussões, desdobramento, dúvidas com relação ao que é enfermagem, a questão da saúde, os planos, a importância do planejamento, teoria da administração, teorias da saúde, sistema único de saúde. A gente está aí disponível para sanar eventuais dúvidas de vocês em quaisquer que sejam essas áreas, tá? E claro, aquilo que eu eventualmente não souber, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei, tá? A gente vai atrás de pesquisar e buscar as respostas, até porque ninguém sabe de tudo, tá? Por isso que eu sempre digo que uma vida humana, isso aí é Masashi Kishimoto. Quem já assistiu Naruto vai saber do que eu estou falando aqui. Masashi Kishimoto, ele diz o quê? Pela boca do Orochimaru. Orochimaru, quem já assistiu Naruto sabe do que eu estou falando. Ele vai dizer o que, Orochimaru? Uma vida humana nunca é suficiente, nunca será suficiente para que nós possamos aprender tudo aquilo que nós precisamos, tá? Olha só, uma vida humana não é suficiente para aprender tudo aquilo que nós precisamos, tá? Então coloquem isso. Eu tomei isso para minha vida desde muito tempo, tá? Então assim, continuem, estudem, se capacitem, porque nunca será o suficiente. E aprendam, não se foquem. Claro que nós temos que ter a nossa especialidade. E a minha, de fato, a especialidade a minha é em saúde. Mas busquem outras áreas. A área da educação, a área do lazer, a área do transporte, a área do direito, tá? Sempre busque conhecer, isso nunca é demais, conhecimento nunca é demais para a vida de vocês, tá? E vamos deixar da indisposição ao estudo, tá? Vamos mudar a realidade do nosso país, vamos estudar, vamos buscar, vamos investigar, pesquisar, escrever, produzir para o país ir para frente, tá? Vamos deixar desse marasmo, dessa morosidade, tá? E vamos para frente. Correto? Então, quero agradecer a todos, deixar a minha satisfação, o meu compromisso com vocês e agradecer por tudo pela paciência de vocês e o compromisso da instituição para comigo. Correto? Eu endosso o meu compromisso e eventualmente nos veremos nas próximas disciplinas aí. Correto? Boa continuidade de curso a vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau.